amigos do canal Nas Pegadas da História, vamos para mais um vídeo. Hoje o cangaço em notícia. Vamos trazer aí mais uma notícia, mais uma informação do tempo do cangaço que permaneceu aí registrado na história em especial do Nordeste. E hoje nós vamos voltar para o Jornal à Noite do Rio de Janeiro, no sábado, 30 de julho de 1938, poucos dias após a morte de Virgulino, precisamente 2 dias, e nós vamos aqui ver as informações dessa matéria. Interessante que a manchete aqui é bem chamativa: o homem demônio, a infância de Lampião narrada à noite por um companheiro de meninice do rei do cangaço. E é isso que nós vamos nos deter hoje para ver aqui essa narrativa de um suposto companheiro de infância do rei do cangaço, de Lampião, né? Aqui a imprensa ainda estava muito alvoroçada, porque estava muito recente a morte de Virgulino e uma parte do seu bando. Aqui nós vemos a imagem de Maria Bonita, tá certo? Informação aqui muito interessante, pessoal, porque há uma dúvida aí, os historiadores, quando Maria de Déa passou a ser chamada Maria Bonita. E aqui a gente pode ver, olha, a informação jornalística, praticamente 2 dias após a morte de Lampião, diz o seguinte. Aqui deixa eu aumentar para que você tenha uma melhor visão. Não sei se vai dar para você ver aí. Maria Déa, ou como era conhecida, Maria Bonita, Amásia de Lampião, que encontrou a morte quando no último requinte de feminilidade se penteava. Maria Bonita, aqui entre aspas, estava também entre os 11 cadáveres de elementos do bando de facínoras mortos na fazenda Angico. Se Maria Bonita passou a ter esse nome somente após a morte, aqui o jornalista deixa entender que ela era conhecida como Maria Bonita, ou seja, antes da sua morte. Então aí, para os historiadores, é uma boa sugestão aí, né? É algo primoroso aqui, essa informação, tá certo, pessoal? Então aqui tem também uma foto aqui da cangaceira Rosinha, né? E aqui diz assim: vivandeiras do cangaço, acompanhantes do bando tenebroso, do bandoleiro Mariano, um dos mais terríveis do Nordeste, trazem ao pescoço grandes lenços de cor viva e nos dedos anéis de todos os ao cangaço. Então, pessoal, aqui já é outra matéria, viu, pessoal? É o monstro. Não há mais dúvida quanto ao assaltante de jovens, dupla personalidade, mas está aqui junto com a notícia com relação a Lampião. Então nós vamos ver isso aqui, a infância de Lampião narrada à noite por um companheiro de meninice do rei do cangaço. São revelações que ele traz. É um suposto amigo de Lampião, ninguém pode atestar a veracidade. E aí começa dizendo aqui embaixo, olha: a delegacia do 15º Distrito Policial estava repleta de pessoas que foram homenagear o delegado Paulo Pinto. Num grupo palestravam amigavelmente o comissário Bastos Júnior e os investigadores Antônio Pacheco e Manuel Firmo Moraes. Este último, conhecido como Caboclo, que é este da foto, que é o Firmo Moraes, é um velho auxiliar da Polícia Civil. Como bom filho de Pernambuco, falava com extraordinária vivacidade, centralizando as atenções dos companheiros e de quantos estavam próximos. Naturalmente, a conversa versava sobre as figuras de relevo criminal que têm enchido a crônica policial do Rio nas diferentes épocas. Depois de outros
rememorava-se a prisão de Moleque 31, o famoso assaltante capturado por Manuel Firmo Moraes, com o delegado Brandão Filho e o comissário Nilo Raposo. Após longas e variadas peripécias, esse repórter perguntou-lhe: lembra-se do trabalhão que tivemos para pegar o 31? Todos recordavam-se das peripécias, e assim, palestrando, foi girando até que firmou no assunto mais palpitante dos 2 últimos dias: a morte de Lampião. Companheiro de infância de Lampião. Aqui nós vamos ver que vai continuar a história na página seguinte, mas ele diz assim: Caboclo agita-se todo quando fala. Ao ser feita referência ao tremendo bandoleiro que agora encontrou a morte no sertão nordestino, exclamou. A letra aqui, pessoal, é meio ruim de se ler. E nós vamos aqui tentando de alguma forma ler para passar toda a reportagem para vocês, tá bom? Ou melhor, eu vou passar somente uma parte da reportagem porque é muito longa e nós continuamos na próxima semana. Então o Caboclo exclamou: eu fui companheiro de infância de Lampião. Cacei muitas vezes com Virgulino Ferreira e sei até qual foi a sua primeira vítima. A revelação era sensacional. Tomados naturalmente de um misto de curiosidade e impaciência, quisemos logo ouvir detalhes. Caboclo, percebendo a nossa intenção, foi lentamente desenrolando o rosário de suas memórias daqueles tempos. Morava com minha família num lugar chamado Mata Verde, município de Bom Conselho de Papacaça, no estado de Pernambuco, quando ali chegou um menino de 10 para 12 anos. Era Virgulino. Acompanhava-no sua mãe Josefa Pereira, 2 irmãos também meninos, um dos quais seu nome era Pedro, e 2 irmãs de nome Verônica e Angélica. Com eles chegou também um homem que se chamava Sabino Ferreira de Araújo e que afirmava ser o pai de Virgulino. Mata Verde dista 6 léguas da divisão do sertão com a Caatinga. A família daquele que mais tarde se tornaria o famoso Facínora vinha acossada pela tremenda seca que devastava Petrolina, no interior pernambucano, de onde Virgulino sempre declarava ser natural. Estavam todos semi-mortos de fome e sede, e em Mata Verde abrigaram-se no sítio do capitão Abílio Novaes, onde ficaram alguns anos. Você tem os olhos atravessados. O investigador Firmo Moraes fez uma pausa como a querer tomar pé no que lhe sucedera. Depois prosseguiu seu empolgante relato. Na localidade havia numeroso grupo de meninos, mais ou menos da mesma idade, entre os quais o João Batista, neto de uma beata de nome Ana. Esse garoto possuía um defeito visual e isso constituiria, tempos depois, o pretexto do primeiro crime da longa série que Lampião iria cometer. Chegado à povoação, Virgulino em breve entrava para o nosso meio. Costumávamos então passar horas praticando uma diversão a que denominávamos rifa de queijo. O local escolhido para isso eram os fundos da casa de um homem conhecido por José Hipólito, situado à Rua da Lama. E estávamos então com 17 ou 18 anos de idade, na generalidade. Cada um de nós armava-se de espingarda e atirávamos no alvo em forma de queijo. Aquele que errasse era obrigado a pagar um prêmio de 500 réis. Certo dia, Virgulino estava presente quando João Batista atirou e errou o alvo. Lampião não se conteve e zombou do pobre rapaz, dizendo que ele havia errado
porque tinha os olhos atravessados. Ainda bem não falaram. E João Batista, que possuía físico bastante superior ao de Virgulino Ferreira, deu-lhe uma tremenda surra à frente dos companheiros. O primeiro crime de Lampião praticado de tocaia. O nosso informante interrompeu por um momento sua narrativa a fim de atender a um telefonema. Retornando, continuou. Lampião não disse nada, mas percebemos um estranho fulgor. Ele não se conformaria com aquela primeira e única sova, sabendo que João Batista ia todas as noites às novenas, acompanhando a velha avó Ana, à igreja de Bom Conselho. Virgulino foi esperar a passagem daquele a quem agora dedicava infernal ojeriza. Colocou-se num ponto escuro, atrás do templo, armado de um grosso e resistente cacete. Percebeu os passos curtos de João Batista, amparando a pobre velhinha. Quando passavam por ele, das trevas e por detrás, Virgulino vibrou tremenda pancada no crânio do desafeto. Este caiu redondamente ao solo, banhado em sangue, não resistindo à brutalidade do golpe com que fora atingido. Lampião não fugia, mas também nada sofreu. O crime monstruoso ficou impune. Era o início da carreira, durante o qual dezenas de outros assassínios e assaltos ainda mais revoltantes seriam praticados. Então, pessoal, segundo aqui o Caboclo, um amigo de infância de Lampião, nós não temos como comprovar a veracidade das informações, mas segundo ele, este foi o primeiro crime de Lampião ainda praticamente adolescente. É a primeira vez que eu escuto, falar sobre isso aqui nas nossas pesquisas. Eu creio que esse fato também nunca foi passado em nenhum outro canal aí de pesquisador do cangaço, a não ser que eu esteja enganado. Mas segundo aqui as informações do jornal à noite, este foi o primeiro crime de Lampião. Aí você deixa aí o seu comentário aí. Você acha que realmente ocorreu isso ou não? Você já ouviu falar deste crime de Lampião aí na sua adolescência? Deixa aí o seu comentário, tá bom? Coopere com o nosso canal aí, deixando o seu comentário. Então, essa notícia saiu no Jornal à Noite no sábado, 30 de julho de 1938, 2 dias depois da morte de Lampião. Aí na próxima semana, pessoal, nós vamos dar prosseguimento a esta reportagem. Aí vamos ver aqui sobre outra questão que eu também nunca tinha ouvido falar, de Virgulino passar aqui notas falsas. Naquele tempo já havia a questão do dinheiro falso, né? E uma outra questão aqui que aconteceu lá com a jovem e Virgulino, tá bom? Então, se você gostou do nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, tá bom? E contribua com o nosso canal da melhor maneira que você achar. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima semana, se Deus nos permitir, e que você continue aí conosco, ajudando o nosso canal. Tchau, gente!